Senhoras e senhores, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá, vamos falar sobre as polêmicas, né, que envolvem o Mourão. O Mourão sempre está ali, dando algumas entrevistas, falando algumas coisas que deixa as pessoas muitas vezes até assustadas, né? Ora, ele está unha em carne, como se diz, com Bolsonaro, ora ele fala que não, né? Que não. Não é que ele fala que não, as atitudes dele parece que não compartilha com uma amizade ali, até mesmo a vice-presidência, né, pessoal? Ser vice-presidente da República não é um cargo qualquer, né? Além do que, ele é general e também ele é senador eleito pelo Rio Grande do Sul, né? Então, nós não estamos falando aqui de qualquer pessoa, pessoa que está ligada aí ao presidente, tanto que é vice. Então, ele teve alguns contratempos com o Bolsonaro. Depois das eleições, logo em seguida, ele esteve no Palácio da Alvorada e foi impedido de entrar, né? Foi impedido de entrar lá. E na formação de cadete do Exército, ele diz, por leitura labial, as pessoas fizeram essa leitura, eu não tenho como provar isso, mas muita gente ouviu ele falar. Você não vai falar para seu povo, segundo constam por aí. Se eu tiver errado, me perdoa. Mas, enfim, e outras situações polêmicas que envolvem o Mourão, né? Mourão é um cara que tem muita credibilidade dentro do Exército Brasileiro, né? Claro, é general, né? É vice, então é um cara que tem ele tem muita credibilidade, pelo menos eu espero, né, que tenha dentro do Exército. Vamos lá, ele deu uma entrevista aqui um pouco polêmica, tá bom? Veja, Mourão diz que, preste atenção, entre aspas, aceita, fecho aspas, posse de Lula. Não temos liberdade de manobra. O senador eleito disse que uma intervenção traria aqui prejuízos à economia e que os protestos deveriam ter começado quando o STF retirou as condenações de Lula, né? Muita gente aí critica muito sobre essa decisão do STF. E você, acha que o STF está certo ou está errado nessa decisão que descondenou, né, o Lula? O general da reserva e vice-presidente e senador eleito pelo Rio Grande do Sul, Hamilton Mourão, disse nessa quinta-feira, dia 1º do 12, que as manifestações que defendem uma intervenção contra o resultado das eleições são legítimas. Ao mesmo tempo, ele acha que as consequências de uma ação para impedir a posse de Lula em 1º de janeiro seriam, entre aspas, terríveis, segundo ele. A entrevista foi feita pelo jornal Gazeta do Sul, por telefone para ele. Então, o site ligou para Mourão. Lula não poderia ter concorrido. Abro aspas. O principal vício ocorreu quando a Suprema Corte simplesmente anulou todos os processos aos quais o ex-presidente Lula foi submetido, julgado e condenado. É algo que, na minha visão, foi uma manobra jurídica que permitiu que o ex-presidente voltasse ao jogo, disse Mourão. Mas, segundo o vice-presidente, uma vez que Lula concorreu e venceu, não é possível alterar o cenário. Uma intervenção redutaria aqui em sanções contra o nosso país e traria aqui efeitos econômicos perversos, afirmou. O senador eleito pelo Rio Grande do Sul questionou o resultado das eleições, acusando falta de transparências e reivindicando aqui o voto impresso. Ele disse ainda que a diferença pequena de votos coloca Bolsonaro aqui em uma situação, né? Peraí. Coloca Bolsonaro na posição de líder da oposição e com um dos favoritos para 2026, né?
que seria a próxima eleição. Sobre a transição presidencial, Mourão disse que o atual presidente não irá passar a faixa e também não irá renunciar. Segundo ele, a passagem de faixa é meramente simbólica. A recusa de Bolsonaro não afeta a transição aqui de jeito nenhum. Ele negou que existia uma politização aqui das Forças Armadas e disse que estará junto no Senado daqueles que querem alterar a relação entre os três poderes da República, comentando aqui os atritos, né, com a Suprema Corte. Entre as medidas para estabelecer limites dos poderes, entre aspas, do STF, Mourão citou aqui, até mesmo produzir o impeachment de algum dos ministros aí do STF. Ele sempre falou sobre isso. Ao comentar a economia do futuro governo, Mourão previu aqui um aumento da expectativa de inflação com a PEC da transição e uma reação do Banco Central de aumento de juros aqui, segundo ele, né? Pessoal, eu falei isso para vocês uns dias atrás. Não sei se vocês lembram aqui. A fala do Mourão vai de encontro exatamente como eu falei aqui atrás e eu fui até criticado, mas o Mourão falou exatamente como eu falei para vocês. Ele disse aqui que sabotar, vamos dizer, é a palavra de Mourão, né? Atrapalhar a posse do Lula, agora o dia 1º, causaria sanções ao nosso país. O que é a sanção? A Coreia, né, vive em sanção, Cuba vive com sanções, né? Entre outras, que vive em sanção. O que é a sanção? Sanção econômica. Por exemplo, os Estados Unidos, isso é um exemplo, vendem para nós soja, um exemplo. Aí os Estados Unidos param de vender a soja. Isso é sanção. Olha, eu queria que o Lula tomasse posse, mas vocês não deram a posse e eu também não vendo mais. Vamos aqui imaginar que a Argentina vende aqui para nós o gás, um exemplo, tá bom? Aí a Argentina também fala, eu paro de vender o gás. Então o Brasil ele começa a ficar isolado por sanções. Eu até falei que o Brasil, se ele fosse autossuficiente, aí seria mais fácil. Mas o Brasil precisa importar e exportar muita coisa, né, pessoal? Carne bovina, soja, um monte de coisa, né? Precisa café, né? Tanto exportar como importar. Então, o país deveria ser, assim, algo bem poderoso para poder cuidar do seu povo, né? Para isso acontecer, aquele que queria fazer isso tinha que ter grandes potências ali. A Coreia mesmo, né? A Coreia, ela, o maior aliado, acho que é o único aliado é a China, né? É a China da Coreia. Por isso que ela mantém de pé, né? Se não me engano, ela vende, salvo engano, gás. Acho que é, não sei, acho que é isso. Por isso, mas a Coreia vive lá isolada. Ninguém vende nada para ela. Acho que o único aí é a China, que é uma potência. Então, esses países, eles vivem dessa forma. Então, tem que ter um parceiro muito grande. Foi isso que Mourão quis dizer, que a economia iria de água abaixo, segundo Mourão, porque países como os Estados Unidos, Alemanha, né, Argentina, por exemplo, aí, o nosso país, segundo Mourão. Eu queria perguntar a você, meu amigo e minha amiga, o que que você achou? Pessoal, veja bem, eu estou comentando a fala do Mourão, tá bom? Do Mourão, que ele é vice-presidente da República. Eu não estou aqui expressando a minha opinião particular. Eu estou aqui falando da opinião do vice-presidente da República e eleito senador do Rio Grande do Sul. Eu queria que você me dissesse por quê. Ah, doutor, mas está tudo certo, é isso mesmo, o Lula ganhou, vai tomar posse e tal. Entre aspas, porque até agora o Bolsonaro não reconheceu essa derrota, tá? Pelo contrário, ele está mexendo os pauzinhos, né, sobre as Forças Armadas, você sabe que me acompanha, há algo para acontecer,
Lula viaja depois do diploma, né? Que será no dia 12 de dezembro, daqui a poucos dias, né? 12 de dezembro será a diploma, inclusive eu vou até ver aqui, 9, 10, 11, e será numa segunda-feira, tá, pessoal? Será na próxima segunda-feira, né? Não, na próxima não, agora na outra, né? O dia 12 será uma segunda-feira, a diplomação do Lula pelo Moraes, né? Pelo Alexandre de Moraes. É Moraes que vai diplomar ele, tá? Segundo aí, já está programado. Ia ser o dia 19, colocar lá para o dia 12. Aí, pessoal, depois da diplomação, o que o Lula vai fazer? Ele vai viajar para os Estados Unidos. E essa viagem ela é muito estranha. Por quê? Falta poucos dias aí, né, para o fim do ano. Existe ali uma transição ali ocorrendo, existe a PEC aí da transição para poder estar tratando, e o Lula vai para os Estados Unidos, não é à toa. Uma coisa eu posso te garantir, o Lula não está indo nos Estados Unidos para tomar cachaçinha, né, pessoal? Isso não. Os Estados Unidos é a maior potência militar, é a potência dos Estados Unidos, né, do mundo, né? Então, por quê? Porque Bolsonaro ameaçou, e parece que vai fazer, ameaçou deixar a Marinha, o Exército e a Aeronáutica sem comando no dia 1º de janeiro. O que é sem comando? Os três generais que estão à frente das forças irão renunciar aos cargos antes. Então, essas forças seriam, entre aspas, comandadas por Bolsonaro, né? Por Bolsonaro, porque se os três vão sair, a CF, nossa Constituição Federal, fala que o chefe supremo das Forças Armadas é o presidente da República, né? Então, eu quero até ver isso. Isso nunca aconteceu na história. Eu, como advogado, sou muito curioso com isso. Então, isso nunca aconteceu. Na verdade, esse ano, pessoal, aliás, esses anos agora aí, que antepassaram aí, aconteceu muita coisa no Brasil que a gente ficou até assustado, né? São coisas que a gente nunca tinha visto, né? Por exemplo, um presidente da República desafiar ali ministro do STF, né? Isso nunca aconteceu. Os ministros sempre foram autoritários, né? Parecia intocáveis. Aí chega Bolsonaro e fala: não, não é bem assim, não. Não é bem assim, não. Vocês também não são dono da razão. Isso nunca aconteceu. Senadores aí falando em impeachment aí, de ministros do STF, também isso nunca aconteceu. Nunca no Brasil aconteceu impeachment, tá, pessoal? Já aconteceu de presidente, né? De presidente, teve aquele probleminha com o Collor, né? Que ele renunciou, mas ele iria sofrer o impeachment, mas ele renunciou antes, porque ele sabia que ia tomar pancada, né? E a Dilma que sofreu o impeachment, né? Mas o Brasil nunca teve impeachment de ministro, né? Ministro não. Existiu, né? Lá no passado, na época dos militares, o Figueiredo, salvo engano, ou o Peixoto, um dos dois ali, ele indicou o ministro ali para o STF, né? Mas aí ele teve que sair, né? Ele teve que sair, por quê? Ele era médico, e ministro do STF tem que ter curso de direito. Só isso, só por causa disso. Na verdade, não foi nem um impeachment, né? É que a nossa Constituição fala que tem que ter pelo menos curso de direito, que chama-se bacharel em direitos. Eu, por exemplo, eu poderia ser um ministro do STF. Eu tenho um curso de direito, sou advogado, né? Não estou me candidatando, não, hein? Pelo amor de Deus, só estou falando. Mas nunca, pessoal, nunca foi à frente um pedido de impeachment. Na verdade, eu queria até presenciar como que isso iria ocorrer, né? Não que eu deseje isso para ninguém, não é isso, não é impeachment de ninguém, não. Mas eu queria presenciar a história, porque nós nunca tivemos algo assim, né? Eu queria te perguntar se você também queria participar aí do impeachment de um ministro, né? Para ver o que acontece, os senadores, a votação, né? O impeachment da Dilma causou, né? Foi o primeiro impeachment ali, né? As pessoas votando, etc e tal. O Bolsonaro votou, fez ali uma referência, né, ao militar. Eu lembro de tudo, assisti tudo. Então, nós já passamos por impeachment. Agora, do ministro do STF, veja, não estou aqui também falando que deve ser. Deus me livre. Isso não compete a mim.
compete ao Senado Federal, mas o Mourão acaba de falar aqui no site. Ele fala, nós vamos pensar, sim, em impeachment de ministros do STF. Inclusive, tem vários. O último agora foi o Barroso, do Barroso, porque ele falou aquele negócio de perder o Mané, então protocolar o pedido. Só não foi para frente. De Moraes também tem uns 200 lá, e não vai para frente, porque depende exclusivamente do presidente do Senado. Hoje é o Rodrigo Pacheco. Pacheco não coloca nada para andar. Da mesma forma, Lira. Bolsonaro tem mais de 100 pedidos de impeachment e ele não coloca para andar. Está na mão dele. Todos os presidentes tiveram pedido de impeachment, pessoal. Se o Lula assumir agora o dia 1º, no dia 2 já vai ter pedido de impeachment. É assim mesmo. E aí cabe ao Arthur Lira, se caso for reconduzido ali para mais 2 anos, né? Não sei, parece que está bem forte aí para ser reconduzido à Câmara. Você concorda com o Arthur Lira de novo? Olha como é a política, né? Arthur Lira foi leal a Bolsonaro até agora, né? Aí, de agora para frente, ele é leal, o novo presidente, inclusive o PT está apoiando ele para recondução. Então, para você ver que essas pessoas, elas não têm amor pela pessoa política, ela tem amor pelo cargo que ela exerce, né? O cargo. O Bolsonaro é presidente, o Arthur Lira estava ali colado. Lula entrando, eu agora sou Lula. Se depois for a Simone Tebet ou Ciro, sei lá quem vai ganhar, isso não está muito longe, mas aí o poder acompanha, né? O ser humano acompanha o poder, né? O Centrão é a mesma coisa, pessoal. O Centrão, desde que mundo é mundo, né? 89, o Centrão fica assim. A política é como uma canoa, né, pessoal? Tem 2 canoas. O poder está aqui, beleza, está todo mundo aqui. Quando esse poder, essa canoa começa a afundar, eles pulam para essa, né? E aí, quando essa começa a afundar, eles pulam para essa. Mas sempre eles têm uma canoa disponível para eles, né? Sempre tem uma canoa disponível para eles. E o pobre não tem canoa disponível para ele. Eu até falei isso em uma palestra, e me dói muito o coração dizer isso, mas você, tem certeza que você já assistiu o Titanic? Se você não assistiu, para assistir o Titanic. O Titanic parece ser uma história bonita, ali, as pessoas, todo mundo ali, reunido, primeira classe, segunda classe, todo mundo reunido lá, beleza, já começou lá no navio, primeira classe, né? Só que na hora que o navio começou a afundar, meus irmãos, não tinha barcos para pobre, né? Não tinha barco para pobre, só tinha barco para rico. Essa é a verdade. O filme, ele não conta a história real, né, ali como aconteceu. Mas no filme dá para você entender que pessoas se agarravam em pedaços de alguma coisa e acabaram morrendo congeladas. Por quê? O pobre nunca tem ali o barco, o estepe. O político sempre tem, o rico sempre tem o plano B. O pobre não, pessoal, ele não tem. Ele se agarra naquilo que tem pela frente. E a política é dessa forma. As intenções é atrás do poder. Aonde está o poder, estarei eu junto. E se o poder não fizer aquilo que o Centrão, a maioria quer, vai sofrer o impeachment. Com certeza, assim como a ex-presidente Dilma sofreu, né? Ela não estava ali falando a mesma língua do Congresso, foi para o pau, como se diz por aí, sofreu o impeachment, né? E a história está aí para contar, né? Então é isso, pessoal. Vamos ver o que acontece, é muita coisa para acontecer, mas nesse exato momento, Mourão, vice-presidente da República, ele já defende, né, e general do Exército, ele já defende, sim, a posse de Lula. Ele fala que os movimentos foi feito na data errada. Você concorda ou não? Ele fala que esses movimentos eram para ter feito lá atrás, quando o STF anulou. Aí todo mundo ficou quieto. E aí, o que o Mourão quis dizer? O STF foi, e aí deu mais um passo, deu outro passo, aí o povo está cochilando. Deu outro passo, e o povo está cochilando. O STF, pum, né? Pum, inocentou o homem, legitimou ele para poder ele concorrer, né? Ele concorreu,
né? Ele concorreu. Está aí o resultado. Então, segundo Mourão, agora é tarde. Agora é tarde. Tinha que impedir ele de concorrer às eleições, segundo Mourão, e não deixar ele. Isso é a fala de Mourão, não é minha. Mourão disse: liberar o homem, inocentaram, concorreu e ganhou a eleição, segundo Mourão, agora quer tirar o homem como? Agora é um pouco tarde, vai causar uma instabilidade. Veja, ele não concorda que o Lula, ele não está falando, ele não se bandeou para o Lula. Não, não é isso. Ele falou que os movimentos chegaram tarde. Isso, os movimentos era para ter feito, segundo ele, contra o STF lá atrás. E nada foi feito. Aí hoje as pessoas querem se deixaram meio que o STF de lado e estão atrás aí, Lula não sobe a rampa e tal, e meio que deixaram o STF meio... Claro, tem muita gente que critica aí, mas deixaram o STF um pouco de lado, né? Estão criticando aí o Lula, né? Mas agora, pessoal, segundo ele, é tarde, né? É tarde, porque, segundo ele, vai causar muita instabilidade no nosso país. Eu queria perguntar se você concorda com isso, se não, se é tarde ou cedo. Eu acho que o Mourão tem alguma razão nisso aí, tá, pessoal? Tem alguma razão. Eu acho que esperaram, eu estou falando para quem está nos movimentos, tá bom? Para quem está lá. Esperaram muita coisa acontecer, deram muito poder, né, a juízes. A coisa foi acontecendo, e chegou o momento que não pode voltar atrás, segundo Mourão, né? Lula tomar posse e ver o que acontece, segundo Mourão, né? Mourão que fala isso. Mas o presidente da República nada falou. Então, quem falou foi o vice, e caneta de vice não tem tinta. Você já ouviu esse ditado? Caneta de vice não tem tinta. Não manda em porcaria nenhuma. O vice só serve para uma coisa, né? Na vacância, na falta do presidente, ele assumirá. Só isso. Ele está lá de fantoche, vamos dizer assim. Não manda em nada, fala no ouvido, entra no outro, né? Mas é um cara que é general, né, pessoal? Não vamos esquecer disso. É um general das Forças Armadas. E para o presidente da República, qualquer um do mundo, não é do Brasil, se manter no poder, ele precisa exclusivamente das Forças Armadas. Não é a Polícia Militar, não é o bombeiro, não é nada, é as forças. Se ele não tem as forças do lado dele, já era, perdeu. Vamos ver o que vai acontecer. Você concorda com o Mourão ou não? Um abraço, curta, compartilha. Minhas redes sociais estão todas aqui embaixo, ó. Instagram. Tiraram um canal meu do ar já, Facebook, e os outros estão aqui, ó. Vem para cá. Obrigado.